E, meus irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, domingo à noite, e esta carta tem falado com muita propriedade sobre o Evangelho. Jesus Cristo está falando em nossa igreja sobre o seu Evangelho, e nós sabemos que a mensagem do Evangelho é muito importante, é o nosso fundamento. Paulo escreveu esta carta, meus irmãos, e ela é o tratado magno do Evangelho. Eu já falei para vocês na introdução da exposição que se a gente tivesse a carta de Romanos só para falar do Evangelho, já tinha tudo suficiente que precisávamos. Na semana passada nós vimos o quê? Nós vimos o apóstolo dos gentios expondo o Evangelho e revelando que o Evangelho é o poder, o dinamis de Deus. É o poder de Deus e a justiça de Deus. Então, o Evangelho, ele revela, ele tem um caráter revelacional. Então, nós mostramos na semana passada a revelação do poder de Deus por meio do Evangelho, a revelação da justiça de Deus por meio do Evangelho. Deus salva tanto judeus, Deus salva tanto gregos. E aí, na ocasião, eu disse, o Evangelho comunicado é a chamada ao arrependimento a todos os povos da terra. E nós vimos também que o Evangelho revela a justiça de Deus, no sentido que Deus dá o pleno pagamento, irmãos. Deus é justo em dar o perfeito pagamento a todos aqueles que ouvem o Evangelho, e o impenitente pecador que não responde receberá também o pagamento, assim como o pecador arrependido recebe a glória, a salvação e as promessas em Jesus Cristo, uma nova vida. O pecador que se fecha e fica vedado nos seus próprios pecados, eles vão receber o justo pagamento. Nessa noite, meus irmãos, iremos considerar uma outra revelação do Evangelho. Nós já vimos a revelação do poder de Deus para a salvação do pecador, a revelação da justiça de Deus que o Evangelho comunica, porque também essa justiça fala de um Deus justificador que justifica o pecador e do juízo que ele também aplica sobre o impenitente. Mas nós vamos ver uma outra revelação também que o Evangelho nos dá. E essa revelação que o Evangelho nos dá, e veremos esta noite, é de um Deus irado. De um Deus irado. Um Deus que é santo, meus irmãos. Então, o Evangelho se propõe a dizer um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é amor, um Deus que, em todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, é perfeitamente equilibrado e é revelado por meio do Evangelho. Mas também o Evangelho comunica um Deus irado. Um Deus irado. É o que nós vamos ver hoje no capítulo 1 de Romanos, os versos 18 e 19. O tema do sermão desta noite é: o Evangelho revela que Deus está irado. Você sabe que a palavra revelação é descortinar, é trazer à luz. O Evangelho traz à luz também esse aspecto de Deus. Então vamos colocar-nos de pé para fazermos essa leitura. O Evangelho revela que Deus está irado. Então, por favor, irmãos, que haja reverência na leitura e na audiência do sermão essa noite. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vamos ler todos, uníssonos. 3. 1, 2, 3. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão.
Senhor, estamos diante da Tua palavra, que nos expõe a Tua face, revelando quem Tu és, integralmente, Senhor. Que esta noite haja santo temor e reverência diante de um Deus revelado nas Escrituras que está irado com este mundo, irado com as gerações dos homens que têm resistido à mensagem do Evangelho. Ó Senhor, ilumina o nosso coração, revela ao nosso coração a Tua verdade, a verdade da face do Evangelho, do Deus de amor, do Deus de misericórdia, mas o Deus também que está irado. E que o Senhor nos dê a reverência para ouvir, temer a Tua palavra e acolhê-la no nosso coração pela obra do Espírito Santo nessa noite, movendo cada indivíduo aqui, do cristão ao visitante e congregado, e ao que também está ouvindo a transmissão. E quanto a mim, Senhor, também que haja temor em mim para expor a Tua palavra. Que eu possa fazê-lo escondido na cruz de Jesus e ser um instrumento para comunicar com clareza essa realidade revelacional do Teu Evangelho a todos que estão ouvindo aqui essa noite e os que demais ouvirão, Senhor, por meio da transmissão. É no nome de Jesus Cristo que Te rogamos, Senhor, incessantemente, a Tua graça e a Tua misericórdia nesta noite. Amém. Podeis sentar, irmãos. Que bom que Deus te trouxe essa noite aqui. Geralmente, quando alguém está sendo evangelizado por outra pessoa, via de regra, na maioria das vezes, que esta pessoa está evangelizando, é bem comum usar expressões como Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É verdade. Essas palavras são legítimas e nós as usamos sempre. Muitos de vocês usam. Eu não estou coibindo você usar isso. Nós usamos isso. Por exemplo, quando você vê lá em João capítulo 3, verso 16 e verso 17, uma das palavras, uma das mensagens, uma das passagens mais conhecidas, passagem evangelística, por assim dizer, contém palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo que fazem jus ao que eu estou dizendo, ao que muitos de nós falamos quando vamos evangelizar. São postulados que a gente usa e que, como eu disse, são legítimos. Lá você já deve saber de cor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus está falando que Deus amou. Deus que é amor, amou, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. É verdade. São as palavras de Jesus revelando o plano da redenção. Ele veio para isso. A sua primeira vinda veio para salvar pecadores. Porque Deus tanto amou este mundo, as pessoas deste mundo, Ele enviou o seu Filho unigênito, de sua mesma natureza. O próprio Deus veio, se encarnou,
habitou entre nós para salvar homens morrendo naquela rude cruz. Mas Jesus Cristo, meus irmãos e ouvintes, não falou apenas isso para Nicodemos. Ele estava evangelizando um dos principais, mais expoentes líderes religiosos, fariseu daquela época. Ele não falou apenas estas palavras para Nicodemos, que o Filho de Deus veio a este mundo para salvar os pecadores. Ele falou isso, que Deus amou o mundo. Mas vejam comigo os versos 18 e o verso 20, aqui mesmo no Evangelho de João. Quem nele crê, quem crê no Filho que foi enviado, não é julgado. O que não crê está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, no verso 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, verso 20, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, não sejam manifestadas, reveladas as suas obras. A luz aqui é o Evangelho, a luz aqui é Jesus Cristo. E quando o homem vem para o Evangelho, vem para a luz, as suas más obras são reveladas, são manifestadas. Mas ainda aqui mesmo, dentro deste capítulo de João, no verso 36, põe os olhinhos no verso 36, agora aqui são as palavras de João Batista, escritas pelo apóstolo João no seu Evangelho, mostrando que Jesus, ele está dando testemunho de que Jesus veio a este mundo para ser Salvador e que as pessoas precisam reconhecer a sua vinda. Olha o que ele diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida. Ouçam bem, mas sobre ele permanece o quê? O quê? A ira de Deus. Você, esta noite que está ouvindo essa mensagem, está exposto a crer ou não crer. Se você não crê, você está se rebelando contra a verdade do Evangelho. E sobre você repousa a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Cadê essa ira, pastor, que você está dizendo? O rebelde não consegue ver. O Evangelho é que revela essa verdade para ele. Meus irmãos, o Evangelho é completo. Ele revela a salvação, ele revela o juízo. Ele comunica o Deus de amor e ele comunica um Deus irado. Ele revela um Deus que ama, um Deus que é amor por seu atributo, mas ele também revela que este mesmo Deus que é amor está indignado, está irado. Jesus Cristo pregou isso para Nicodemos e ele não escondeu essa verdade. Ele disse que Deus amou o mundo, mas ele disse também... Obrigado, filho. Ele disse que Deus amou o mundo, mas ele disse também, ele falou também a respeito do juízo. Quem não crê será julgado, ele está falando do juízo. O Evangelho, ele é comunicado completamente. Assim como João Batista, que disse que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo aqui que aquele que se rebela contra o Senhor, sobre ele permanecerá a ira de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, falou sobre o poder de Deus
para a salvação, revelado no Evangelho, falou do poder de Deus para a justificação, para a justiça, que é revelado no Evangelho, e ele precisa também dizer que o Evangelho comunica um Deus que está irado. Ele não podia falar do Evangelho apenas na parte mais deliciosa. Paulo não começou o parágrafo aqui falando Jesus te ama. Ele não começou dizendo que Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele começou falando que Deus está irado. Olhem o que ele diz aqui no verso 18 de Romanos, deixando muito claro: a ira de Deus se revela do céu. Há um Deus soberano no céu. Paulo começa dizendo que este Deus justo, santo, está irado nas alturas. A ira de Deus. O que significa o termo a ira de Deus, quando Paulo está dizendo que esse sentimento procede de Deus? O texto deixa muito claro aqui, meus irmãos, que não é a ira do homem. É a ira de quem? A ira de Deus. O termo grego para ira aqui é a palavra orge, que na sua tradução direta, na sua comunicação direta, é a expressão de ferver, de estar inflamado, de ficar cheio de emoção, manifestando indignação. Obviamente, se aplicarmos orge a sentimentos meramente humanos, emoção meramente humana, essa palavra comunica aquele ponto que o ser humano tem de perder o controle. Então, orge, se fosse comunicar aqui no texto para o ser humano, seria na ordem de um sentimento tão intempestuoso que levaria alguém a perder completamente o controle, a perca total do equilíbrio. Mas não é isso que orge ou ira está comunicando aqui no texto, porque a ira não é dos homens. A ira que Paulo está falando aqui é a ira de Deus. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. A ira de Deus, porque a ira de Deus não é destemperada. A ira de Deus não é descontrolada. É ira mesmo, meus irmãos. É ira de fato, ouvinte. Mas ela não é destemperada nem descontrolada, corrompida pelo pecado. Deus não está irado porque o pecado o corrompeu. Deus está irado porque o seu atributo de santidade exige isso em equilíbrio. O seu atributo de justiça exige isso em equilíbrio. Por isso que Deus está irado desde a criação. Desde quando o homem caiu no Éden. Paulo está dizendo que Deus nas alturas está indignado. Paulo quer que os seus leitores tenham a ideia de que Deus está fervendo. Meus irmãos, isso é de fazer qualquer ouvinte, qualquer leitor, em pleno juízo, arrepiar as suas espinhas. Porque você muitas vezes pode ter medo de um homem que violentamente, compulsivamente revela-se irado. Um homem que vem com ira contra você, e você despreparado, você teme, você não sabe o que pode vir ali. A gente não usa um ditado que homem é momento, não é isso? Homem é do momento, homem é do instinto, é daquela hora. E muita gente perde a cabeça pelo descontrole da ira. Então muita gente
teme homens irados, mas não teme um Deus irado, porque infelizmente acha que Deus só é amor, mas Deus também tem a sua santa ira. E Ele está vindo para aplacá-la sobre o impenitente. Paulo está dizendo que Deus está terrivelmente indignado. Todavia, Ele não perde o seu controle. E amém por isso. Amém. Louvado seja a longanimidade de Deus, que é um outro atributo dele. Deus é longânimo, Deus é compassivo. Mas ao mesmo tempo Ele está irado. Deus não age por impulsos como homens agem, mas de fato, eu repito, Ele está irado. Louvamos a Deus pela sua benignidade, pela sua longanimidade, que impede com que Ele derrame a sua ira, assim como qualquer homem derrama a sua ira descontroladamente. Mas isso deveria fazer-nos estremecer, porque ao mesmo tempo que Ele é longânimo, a sua ira está se avultando. Ao mesmo tempo que é maravilhoso saber que a sua compassividade e longanimidade impede essa ira de ser derramada, essa ira escatológica de ser derramada, ao mesmo tempo ela está se acumulando, e isso é terrível, meus irmãos. A ira de Deus está equilibrada, como eu disse para vocês, dos seus próprios atributos, justiça, santidade. Então a ira de Deus, ela é perfeitamente justa, perfeitamente santa. A imagem que Paulo quer que tenhamos não é apenas uma face de um Deus amor, bondoso, misericordioso. Ele quer também que olhemos para outra faceta de Deus, a face terrível de Deus, que desde a eternidade se revela irado contra a criação. E quando Paulo diz que esta ira divina está sendo revelada dos céus, o que ele está querendo comunicar é que desde as gerações dos homens, desde o passado, eles já têm recebido sobre suas cabeças medidas desta ira. Essa ira de Deus, revelada dos céus, ela tem se manifestado como lampejos de uma ira maior que recairá sobre a terra e sobre a humanidade. A humanidade já sente os lampejos desta ira, não ela completa. Davi um dia disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se eu parafrasear isso, é terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Ainda haverá maior calamidade, sem precedentes, que cairá sobre os desobedientes. Quando nós vimos, irmãos, e ouvimos cataclismas no mundo, calamidades, guerras, holocaustos, torres gêmeas, Covid-19, peste espanhola, febre espanhola, melhor dizer, peste bubônica. Quando a gente vê estas coisas ao longo da história, desastres, fome, todas estas coisas já são lampejos que a humanidade tem recebido ao longo da história de um Deus que está se revelando a sua providência terrível sobre os impenitentes. Mas ainda, como eu disse, não é aquela maior ira que está sendo guardada para o fim. Mas o homem pecador ainda insiste em não querer olhar para o céu e enxergar que nas alturas existe um Deus irado, irado com as suas ações. Deus não está irado com o sol que Ele criou. Ele não está irado com o mar que Ele fez. Ele está irado com os homens, porque os homens escolheram pecar. Os homens escolheram deliberadamente
viver no pecado. E Deus olha para a criação, ou olha para o homem, e a ira de Deus se acende contra cada pecador impenitente. Você que me ouve esta noite, os teus atos, Deus está olhando. O teu coração, Deus está olhando. E Deus sabe que esta geração em que nós vivemos não é nada diferente de gerações passadas. Verdades como essa que o Evangelho está comunicando aqui, porque eu estou pregando o Evangelho, eu não estou dizendo que Deus tem o céu para você, que Ele tem vitórias para você, que Ele vai curar a sua enfermidade. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar uma casa nova, um marido para você que tanto deseja, uma esposa. Essas coisas Ele pode te dar, sim. Eu estou lhe dizendo a parte do Evangelho que muitas vezes é indigesta. Muitas vezes você não quer ouvir, você quer virar as costas, mas ela é Evangelho. Isto é Evangelho também. Deus está irado. Na sequência do verso, Paulo deixa isso muito claro, porque a ira de Deus tem sido revelada desde os céus à humanidade. Por que isso? Veja comigo aí no verso 18, na sequência. Contra toda impiedade e perversidão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você acha mesmo que Deus está sorrindo? Que Deus está feliz, alegre, satisfeito com toda impiedade e perversidade com qual os homens têm praticado, e assim eles têm resistido, impedido a verdade pelas suas práticas malignas? Você acha que Deus está mesmo feliz com isso? Eu espero que você esteja convencido de que não. Deus não está nada feliz com isso. Quando Deus olha dos altos céus e vê, meus irmãos e ouvintes, toda esta vileza com qual este mundo está mergulhado, com qual os homens deste mundo estão mergulhados, Ele está comunicando que Ele não tem simpatia alguma com essas coisas. Deus não tem simpatia nenhuma com o teu pecado. Deus ama o pecador, mas Ele está irado com as atitudes do pecador. A expressão aqui, impiedade e perversidade, ou impiedade e perversão, ela comunica o mesmo sentido aqui no texto. É uma mesma palavra grega que comunica a mesma ideia. De quê? De completo desafeto para com Deus e para com os homens. Deus está irado porque os homens deste mundo estão desafeiçoados de Deus e da própria criação, dos próprios homens. São indivíduos que têm falta de reverência a Deus, coração perverso que viola deliberadamente a lei de Deus e que procura viver maliciosamente, de maneira imoral. A imoralidade com qual você mergulha, isso acende a ira de Deus. Com qual você se revolta com o seu próximo, isso acende a ira de Deus. Com qual o ser humano provoca toda sorte de prejuízo um contra o outro. Isso é impiedade e perversidade contra Deus e contra os homens. Por quê? Porque estas pessoas vivem como se os céus estivessem vazios. Mas o céu não está vazio. No céu existe o trono de Deus e aquele que está sentado está irado. O céu não está vazio. Eles vivem como se não tivessem a quem prestar contas, mas há um Deus no céu, santo e justo, onde todo o homem haverá, todos haverão de prestar contas. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós haveremos de prestar contas a um Deus irado. Como se eles pensassem que vão viver eternamente, vivem impiedosamente contra Deus, contra o seu próximo e, através disso, vão avultando cada vez mais a ira de Deus sobre suas cabeças. E ninguém poderá resistir quando o soberano Deus, que habita os mais santos céus, irado, derramar o seu justo e santo julgamento sobre os homens
que, como o texto diz sempre, detém a verdade do Evangelho pela injustiça. Ou seja, que vivem trocando o que é santo pelo que é impuro. Que vivem trocando o santo, o que é justo, o que é honesto, pelo que é profano, enganoso e ímpio. Eles resistem à verdade do Evangelho, anunciada claramente em forma de reprovarem aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E abraçam, portanto, a ruína, abraçam, portanto, a ira, sem saber, cegos dos seus pecados, não temem a um Deus que está irado. E é por essas coisas que virá sobre eles a esmagadora, a abrasadora, destrutiva ira de Deus. Veja comigo o verso 19. O apóstolo vai dizer que tudo o que se pode conhecer da natureza de Deus é revelada pelo próprio Deus. Verso 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ora, Deus é quem auto se revela. Este Deus soberano nas alturas, Ele é quem decidiu se revelar, irmãos. Ele resolveu dar a conhecer os seus atributos. E só conhecemos um Deus de amor, porque Ele resolveu se revelar amando. Nós só podemos conhecer um Deus fiel, porque em detrimento da infidelidade do homem, Ele se revelou fiel. Da mesma maneira, se conhecemos o que é misericórdia divina, é porque Deus quis se mostrar misericordioso. Ele resolveu revelar a sua bondade, a sua perfeição, a sua justiça e a sua santidade. Ele quis fazer isso. Se conhecemos um Deus perdoador, um Deus pacífico, um Deus longânimo, é porque Ele quis comunicar verdadeiramente e claramente esses seus atributos. E por que não falar da graça, que também é um atributo de Deus? Se temos alcançado a graça, se alguém esta noite aqui, e eu estou diante de uma audiência que muitos foram alcançados pela graça de Deus, se Deus nos alcançou pela sua graça, foi porque Ele quis revelar a sua graça e nos fez objetos dela, nos salvando pelo sacrifício do seu Filho, revelando aquele que morreu na cruz, a sua maravilhosa graça, o ponto alto da sua graça, o seu Filho dependurado naquele madeiro, no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Tudo, meus irmãos e ouvintes, absolutamente tudo que se pode conhecer da natureza de Deus, só foi dado a saber porque Ele quis revelar. Isso é maravilhoso. Com efeito, a nossa mente, mesmo Deus querendo revelar estas coisas, não consegue ainda capturar tudo com tamanha dimensão, com tamanha profundidade. Quanto à onipotência, à onipresença, à onisciência de Deus, à sua eternidade, nós não conseguimos capturar tudo, não conseguimos sondar as suas grandezas, como Paulo mesmo vai dizer aqui em Romanos. Ele diz aqui, lá no capítulo 11, no versículo 33 e 34, são grandes as riquezas e a sabedoria do conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, porque quem conheceu os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Deus é profundo. E aqui também, nas Escrituras, em Efésios capítulo 3, 8 a 10, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Entretanto, irmãos, tudo que podemos compreender de Deus, com a nossa mente limitada, revestida ainda de nossa finitude,
O que nos é dado a saber, que parte do próprio Deus, e foi somente mediada pelo Evangelho, pela obra substitutiva do nosso Senhor, a obra vicária de Cristo naquela cruz, o plano redentivo de Deus, que ao miserável pecador concede a revelação da vida e do perdão. E esse mesmo Evangelho que nos comunica dos céus, um Deus que está irado e que brevemente derramará a sua condenação sobre os homens que rejeitaram o Filho bendito de Deus, que veio a este mundo. Olha o que está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. Estou lendo na NVT. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusaram a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus. Ele virá em chamas com os seus santos anjos para derramar a sua ira, o seu juízo sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, as boas novas, o que nós estamos pregando essa noite. Eles serão punidos com destruição eterna, verso 9, separados para sempre da presença de Deus e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem. Nesse dia, irmãos, em que Ele estará derramando juízo contra os pecadores que não querem o Evangelho, nós, os remidos, estaremos em glória. Isso incluindo vocês, pois creram naquilo que dissemos a respeito dele, porque vocês creram no Evangelho, é isso que Paulo está dizendo. O que é que afasta o homem da ira de Deus? Crer no Evangelho. Esse mesmo Evangelho que hoje está sendo pregado aqui, que apresenta esse Deus irado, com toda a sua justiça, mostra também o Deus que salva se você se arrepender. Essa mensagem que nos diz que há um lugar de condenação para os que rejeitam a mensagem da cruz, também mostra que haverá um dia de glória e de glória eterna, um dia eterno de glória eterna para aqueles que crerem. Então hoje é lugar de você se esconder na cruz de Jesus. Hoje é o dia de você vir até Ele e assim você fugir da ira vindoura. Onde é que o homem foge da ira vindoura? Na cruz de Jesus. Para que você possa passar da morte para a vida, da condenação para a glória. O Evangelho hoje te chama, lhe mostra que Deus está para lhe acolher. Ele quer acolher você na salvação do seu Filho bendito, que gratuitamente Ele lhe oferece. Que no seu sangue Ele pagou a dívida da sua acusação e removeu, ou removerá, a ira que pode ser derramada sobre você. Esta ira foi aplacada em Jesus Cristo. O Senhor chama esta noite pecadores ao arrependimento, você a ter uma vida honesta, a ter uma vida séria e santa. Então também o crente aqui que vive relapso, a não viver uma vida como um meio crente, mas uma vida reta, uma vida justa. Chama pecadores ao arrependimento para entrarem na porta da graça pelo veio da cruz de Jesus e serem livres do juízo e da condenação. Mas você que resistir, você que
deter esta verdade pela injustiça. Não pense você que Deus nos céus, que está irado, fará alguma cerimônia para derramar sua ira sobre ti. Ele não fará. Fuja deste dia, fuja desta ira, fuja do juízo de Deus, recebendo a graça de Jesus Cristo, que pode te salvar deste terrível dia. Deus está irado no céu, mas hoje aqui o Evangelho também lhe dá a oportunidade de arrependimento. Lá em Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, o apóstolo João descreve a humanidade perdida, como ela se encontrará perdida diante desse dia em que o Cordeiro de Deus e o Pai estarão derramando a justa ira sobre o mundo. Abra lá comigo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17. A minha oração é que nenhum de vocês sejam enquadrados nesse dia aqui. Nenhum de nós. Os salvos jamais aqui estarão. Mas os vacilantes, os que rejeitam a mensagem, os que levam vida dúbia, se não mudarem os seus caminhos, estarão aqui. Olha, o texto diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Olhem, vocês viram aqui claramente a categoria de pessoas aqui, que ninguém estará livre desse dia? Ah, eu conheci a palavra de Deus. Ah, eu li a Bíblia. Ah, eu era filho de crente. Ah, eu vinha para a igreja desde criança. Ah, eu fiz atos de justiça. Eu doei aos pobres. Eu procurei ser um bom marido. Eu procurei ser uma boa esposa. Eu procurei ser um filho exemplar. Eu fui um homem trabalhador. Eu reparti as riquezas. Eu fui rico, mas eu reparti as minhas riquezas. Eu não fui ganancioso. Ah, eu fui pobre, mas na minha pobreza eu também reparti. Eu procurei ser uma boa pessoa, um bom vizinho, um bom congregado. Ninguém, irmãos, escapará se não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Nem rico, nem pobre, nem escravo, nem livre, nem branco, nem preto, nem homem, nem mulher, nem criança que já entende. Ninguém escapará. Eles ou todos correrão para as cavernas, para os bunkers, para as fendas das rochas, procurando abrigo e não vão encontrar, porque só há um abrigo e é em Jesus. Mas neste dia, aquele que dá o abrigo, hoje pela mensagem, não dará mais abrigo a ninguém. Aquele que apresenta a cruz para você, não estará mais oferecendo o arrependimento, porque não haverá mais tempo neste dia aqui. O tempo acabou. A longanimidade tem hora para acabar. Deus é longânimo, mas um dia essa longanimidade vai acabar nesse sentido aqui. Não pense você que você vai ter tempo o bastante. Porque esses homens foram surpreendidos de uma hora para outra. Nesse tempo aqui, o mundo estará recebendo flagelos e calamidades. E de uma hora para outra, o Senhor vai surgir, o Senhor aparecerá para julgá-los. Não pense você, rico, pobre, homem, mulher, velho ou novo, que você terá tempo suficiente. Você não sabe de nada.
Nós não sabemos de nada. Mas o que precisamos saber é exposto hoje pelo Evangelho, o caminho da cruz e a salvação que há em Jesus Cristo, em que você hoje, agora, pode recebê-lo e abraçá-lo. E diziam lá escondidos, olha o que João diz, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro. Que face é essa, meus irmãos? A face do Deus irado. Caiam sobre nós e nos escondam da ira daquele que está sentado do trono e do Cordeiro, do Pai e do Filho, entronizado nas alturas, e que estão irados com a impenitência dos homens, que detêm a verdade pelo comportamento pecaminoso. Então, filho de crente, é hora de se converter. Você que está aqui, jovem, adolescente, é hora de converter-se, porque você não sabe o tempo que você vai ter ainda. Não queira estar nesse dia nas fendas das rochas, dos bunkers da terra, nas cavernas, querendo se esconder de quem você não poderá se esconder jamais, porque a sua face estará lá e você não vai conseguir encará-lo. Filho de crente, se arrependa, pratique atos de justiça. Casado com um cônjuge crente, se arrependa. Porque não é um casamento que vai te salvar, é Jesus Cristo que te salva. Crente dúbio, que vive aqui parecendo ser cristão, mas lá fora não é um verdadeiro crente, é hora de mudar, se arrepender e se esconder em Jesus, porque senão você vai ter que encarar a ira de Deus, a face do Deus irado, e você não vai poder resistir nesse dia. Eles estão clamando aos seres inanimados: nos escondam, isso é desespero. Nenhum homem estará em paz diante da face de um Deus irado. O Pai e o Filho que estão no trono, olhando para os homens, olhando para os seus atos, mas que um dia Ele revelará esta face, Ele derramará essa justiça, esse juízo, porque chegou, olha aqui, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ninguém, nenhum desses aqui. Que você esteja escondido na cruz de Jesus. Atenda o convite de Deus hoje que o Evangelho lhe faz. Saiba que existe um Deus no céu irado. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Paulo está falando isso. João no Apocalipse revela isso. É o Evangelho. Lá em Efésios, Paulo disse assim: portanto, capítulo 5, versículo 1 em diante. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Jesus, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele morreu para que esta ira seja aplacada, sacrifício de aroma agradável a Deus. É o que faz o Deus irado ficar satisfeito. Foi essa morte de Jesus que você precisa receber. Que não haja entre vocês imoralidade, impureza ou ganância. Estes pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus.
podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, herdará o reino dos céus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre todos os desobedientes. Não se deixe enganar por um falso evangelho, porque a ira de Deus virá sobre os ouvintes do falso evangelho, porque o falso evangelho não revela Jesus Cristo morto na cruz, que é a única forma de aplacar a ira de Deus. Não participem do que essas pessoas fazem. Hoje, esta noite, eu te convido a receber a Jesus Cristo no seu coração, a se esconder na sua graça. Hoje eu lhe convido a olhar para o céu, sabendo que há um Deus de amor que se revela graciosamente no Filho bendito Jesus Cristo. Mas também eu quero que você olhe para o Deus que está no céu irado. Ainda há tempo de você reconhecer isso, baixar a sua cabeça, humilhar toda a tua insignificância nos pés de Jesus, abandonando a arrogância, o achar que você pode ser alguma coisa ou fazer alguma coisa em benefício do seu futuro eterno e da tua alma, abandonar isso e se esconder em Jesus. Eu convido você, filho de crente, filho de cristão, que está sendo iludido por este mundo. Eu estou te lembrando que o Deus dos seus pais é um Deus irado e que você precisa converter-se a Ele. Eu estou te lembrando que o Filho de Deus bebeu cada gota desta ira quando esteve naquela cruz, para que você não recebesse sobre ti o peso que você não consegue sustentar. Estou falando para você adolescente, para você homem, mulher, rico, pobre, das camadas sociais, as menores ou as maiores camadas sociais. Eu estou dizendo para você que um dia este Senhor, Cordeiro Santo de Deus, que foi enviado porque Deus amou o mundo, um dia estará derramando a sua ira. E ninguém poderá fugir ou escapar. O tempo de escapar é hoje. Arrependa-se, arrependa-se. Arrependa-se no seu interior. Arrependa-se. O Evangelho te chama a se arrepender. O Evangelho te chama a reconsiderar os teus caminhos. Jesus está te chamando com o chamado de amor do Evangelho, mas apresentando a faceta da ira de Deus também. Temei a Deus. Tema a Deus nesta hora. Porque alguém em santo juízo, quando é colocado diante desta verdade, como eu falei, as suas espinhas se arrepiam só de pensar em estar diante desse Deus. E um dia você estará lá, cedo ou mais tarde. Você não poderá escapar. Esse caminho você não tem como se desviar. Mas a hora é agora. Jesus lhe chama. Deus está irado. E o Evangelho, no sangue de Cristo, pode aplacar esta condenação na sua vida. Receba Jesus Cristo hoje. Receba, acolha Jesus Cristo hoje. Pode ser o derradeiro momento para a sua vida. Pode ser a última pregação que você está ouvindo. E você partir deste mundo e estar diante de Deus.
Não queira ter que lidar com a ira de Deus. Você não tem categoria para suportar. Ninguém tem. Ninguém. Ele é Senhor, é eterno. E esmagará os que rejeitam a sua mensagem. Senhor, nesta noite, que o Senhor dará oportunidade a este ouvinte de reconsiderar os seus caminhos. Que ele olhe para o céu e tema o Deus que está irado e prestes a derramar a sua ira sobre os homens deste mundo. E ao olhar com fé para o céu, ele veja que à destra da majestade está aquele que bebeu cada gota da tua ira, Senhor, para perdoar este coração pecador, para revelar a sua graça salvadora. Que essa pessoa não perca essa oportunidade e se arrependa e se esconda na cruz de Jesus. Do contrário, Senhor, o Evangelho é que nos diz: o Senhor não fará cerimônia alguma para derramar o seu juízo eterno. Ó Deus, no lugar da punição, troca pela glória. No lugar da morte, troca pela vida, Senhor. No lugar da acusação, troca pela justificação. Troca pelo perdão. Manifesta a tua longanimidade hoje, Senhor, mais uma vez, ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, que me ouve esta noite, e que eles corram para os braços de Jesus em arrependimento e fé, fugindo da ira vindoura. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Espero que você tenha feito esta oração, ardendo em fé. Você que fez, você que reconheceu, você já está em outro plano agora. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.